pessoal, aqui é o professor Maroni Beckmann, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino do Maranhão. Mais uma vez aqui com vocês na TV Educação. Programa Hashtag Fica em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os alunos da terceira série do ensino médio. Galera, a gente está fazendo o estudo do polinômio, não é isso? Na aula passada, no último vídeo, né, a gente aprendeu a decompor um polinômio. O que é decompor? Né? O que significa a palavra decompor? Significa você escrever um polinômio na forma de um produto de fatores. Tá? Decompor em fatores. Como a gente aprendeu lá no fundamental, quando tinha o 10, né, por exemplo, o 12. A gente viu que o 12 você poderia escrever 2 multiplicado por 2 multiplicado por 3, né? Então você fez uma decomposição, né? Você escreveu 12 na forma de um produto de fatores. Isso aqui são os fatores, tá? Pois esse processo também é chamado de fatoração. Tá? Então a gente viu isso com números, né, lá no fundamental, e a gente está aprendendo a fazer isso com polinômios. Tá? A gente vai fazer a mesma coisa com polinômios. Fizemos no vídeo passado com um polinômio do segundo grau. E agora a gente vai ver como é que eu posso fazer isso, né, com um polinômio de grau 3, de grau 4, de qualquer grau. Certinho? Então vamos lá, para o processo. Então olha só, tem um polinômio, ó, esse polinômio está nessa forma, né, já decomposta. Certo? Onde esse x1, x2, até esse xn qualquer, são as raízes do polinômio. Certo? Então, o objetivo é você pegar o polinômio e escrever dessa forma. Tá? Isso aqui são os fatores. Ok? Então, vamos ver como é que eu posso fazer isso aqui. Ó. Veja bem, para que eu faça a decomposição, para que eu possa escrever na forma de produto de fatores, eu preciso saber quais são as raízes, tá? Ou calcular as raízes. Nesse caso aqui, esse polinômio já forneceu as raízes. Tem um polinômio px, 2x ao cubo, menos 8x ao quadrado, menos 2x mais 8, cujas raízes são x1 igual a menos 1, x2 igual a 1 e x3 igual a 4. Okay? Beleza, turma. O que a gente pode fazer? Olha, esse polinômio px, eu posso primeiro colocar esse 2 aqui em evidência, né? Perceba que o 2 é um fator comum, que aí eu encontro esse elemento aqui, ó. Um n. Tá? Então, se eu colocar aqui esse 2 em evidência, vai ficar 2. Aqui vai ficar x ao cubo, menos 4x ao quadrado, menos x mais 4. Certo? Beleza, e agora eu posso escrever essa expressão dessa forma, x menos o zero da função. Então, o polinômio na sua forma fatorada ficaria assim, ó, px igual a 2, que multiplica x, que é o primeiro zero, a primeira raiz, é o menos 1. E vem para cá com o sinal trocado, né? Então, fica x mais 1. Multiplicado. Que outra raiz? É 1. Vem para cá, x menos 1. Que outra raiz? É 4. Vem para cá, x menos 4. Então, pronto. Esse é o processo de decomposição. Você fez a decomposição desse polinômio aqui, tá? Na forma de um produto de fatores. Fez a decomposição na forma de um produto de fatores. Essa aqui questão ficou razoavelmente fácil, porque ele já me deu todas as raízes. Às vezes ele não dá todas as raízes. Tá? Então vamos ver como é que a gente faz quando eu tenho pelo menos algumas informações, né? Algumas raízes. Olha só, colocar o polinômio px, x ao cubo mais 4x ao quadrado mais x menos 6, na forma fatorada, sabendo que 1 é raiz do polinômio. Ora, pessoal, veja bem, aí a gente tem que lembrar das aulas passadas. Se 1 é raiz do polinômio, esse polinômio ele é divisível por x menos 1. Tá? Então, esse polinômio px, se ele é divisível por x menos 1, esse polinômio px eu posso escrevê-lo assim, ó, x menos 1 multiplicado
por um QX. Pelo quociente, né? Usando aí o teorema fundamental lá da álgebra. Eu posso dizer que o polinômio Px vai ser x menos 1 vezes Qx, porque 1 é raiz. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar esse quociente Qx. Como? Se esse aqui é divisível por 1, eu posso usar o dispositivo de Briot-Ruffin, tá? Para encontrar esse Qx, dividindo esse cara aqui por x menos 1. Tá? Só que eu posso fazer essa divisão usando o dispositivo de Briot-Ruffin. Tem essa aula lá na plataforma. Tá? Então, usando esse dispositivo, vocês lembram como é que é o dispositivo? Eu coloco aqui a raiz. No caso aqui é 1, né? Minha raiz aqui é 1. E aqui eu vou colocar os coeficientes do polinômio. 1, 4, 1 e menos 6. Tá? E aqui vamos usar o dispositivo. O que a gente faz? A gente repete a primeiro coeficiente, né? E aqui a gente multiplica pela raiz e soma. Com o outro coeficiente abaixa. Né? 1 vezes 1 dá 1, 1 mais 4, 5. Certo? Mesmo procedimento agora. Multiplica pela raiz e soma com o próximo coeficiente. Vai ficar 5 vezes 1 dá 5, 5 mais 1 dá 6. Certo? E por último, 6 multiplicado por 1 dá 6, vezes menos 6 dá 0. Né? Lembrando que esse carinha aqui é o meu resto. Galera, então eu encontrei aqui o meu QX. Ó. Eu encontrei aqui o meu QX. Ok? Então, quem é o QX? É igual a x ao quadrado mais 5x mais 6. Ora, galera, então veja bem. O polinômio Px vai ser igual a x menos 1 multiplicado por x ao quadrado mais 5x mais 6. Acontece que esse polinômio QX, ele ainda pode ser fatorado. Ah, vamos fazer a fatoração dele. Tá? De que forma? Resolvendo. A gente aprendeu na aula passada a fazer isso. Ó. Só resolvendo a equação e contando as raízes, usando a fórmula de Bhaskara. Né? Então, a fórmula de Bhaskara é delta, né? X ao quadrado mais 5x mais 6, né? Igual a 0. Tá? Aí vocês sabem resolver a equação do segundo grau. Vou resolver aqui de maneira mais rápida. Né? Delta é b ao quadrado, 5 ao quadrado é 25. Menos 4 vezes 1 vezes 6 dá menos 24. Né? Aí nós temos que o delta é igual a 1. Fazendo um pouco mais direto, porque a equação do segundo grau é um assunto que você já domina. O x vai ser igual a menos b, vai ficar menos 5. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 1, sobre 2 multiplicado por a, que é 2. Então, quais são as raízes? x1 menos 5 mais 1 dá menos 4. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. E o x2? Menos 5 menos 1 dá menos 6. Por 2 dá menos 3. Ora, turminha, então o que acontece com o meu polinômio? Então, o meu polinômio Px vai ser igual a x menos 1. E esse aqui vai ficar o quê? X mais 2, aqui as raízes, vem com o sinal trocado, multiplicado por x mais 3. Tá? Então, fiz a decomposição desse polinômio aqui. Ó. Esse polinômio é a mesma coisa desse produto aqui. Tá? E você pode fazer esse processo com um polinômio de grau 3, de grau 4. Né? Vamos fazer esse exemplo aqui. Ó. Tá? O mesmo procedimento. Aqui ele me deu duas raízes. Tá? Se esse polinômio tem 1 como raiz, é porque esse polinômio Px pode ser escrito nessa forma, x menos 1 multiplicado por Qx.
Então, eu vou fazer a mesma coisa, vou encontrar quem é esse QX, tá? Usando aqui também o dispositivo de Briot-Ruffini. Vamos fazer aqui usando o dispositivo. Tá? Aqui você coloca a raiz, que é 1. É isso? E aqui você vai fazer o quê? Você vai colocar os coeficientes. Todos os coeficientes. Então, nós vamos ter o quê? 1, menos 7, menos 1, 6. Certo? Todos os coeficientes. 1, menos 7, menos 1 e 6. Tá? Vamos repetir aqui o coeficiente 1. O que a gente faz? Multiplica e soma. Então, você vai ter 1 vezes 1 dá 1, 1 mais 1, 2. É isso? 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 7 dá menos 5. Certo? Menos 5 multiplicado por 1 dá menos 5. Menos 5 menos 1 dá menos 6. Certo? E aqui, quem é o próximo? Menos 6 multiplicado por 1 dá menos 6. Menos 6 mais 6 dá 0. Certo? Então, esse QX, o polinômio PX, ele vai ficar x menos 1 multiplicado por x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 5x menos 6. Acontece, galera, que esse polinômio aqui, ele também tem raiz menos 3. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa. Vamos dividir esse polinômio aqui por menos 3. Usando o processo, usando o dispositivo de Briot-Ruffini. Com o objetivo de fatorar essa expressão aqui. Certo? Fatorar essa expressão. Porque o que acontece? Você tem que o PX vai ser igual a x menos 1 multiplicado por x mais 3 mais um Q, 2x. Tá? Então, vamos fazer a mesma coisa agora com esse polinômio aqui. Encontrar esse cara, dividindo ele por x mais 3. Tá? Então, vamos lá. A minha raiz aqui, no caso, é menos 3. Vamos usar aqui o mesmo dispositivo. Aqui vai ficar o menos 3. E aqui eu vou colocar os coeficientes. 1, 2, menos 5 e menos 6. Certo? Então, nós vamos ter aqui, vamos repetir. Vai ficar 1. 1 multiplicado por menos 3 dá menos 3. Mais 2 dá menos 1. É isso? Menos 1 multiplicado por menos 3 vai dar mais 3. Mais 3 com menos 5 dá menos 2. Certinho? E aqui eu vou ter menos 2 vezes menos 3 dá mais 6. Com menos 6 dá 0. Certo? Turminha, então encontrei quem é esse Q2x, ó, que é esse cara aqui, ó. Olha como fica o polinômio. Vai ficar px multiplicado por x menos 1, multiplicado por x mais 3, multiplicado por x ao quadrado menos x menos 2, formado por esses coeficientes aqui. Galera, o que a gente vai fazer agora? Vamos encontrar as raízes dessa equação para fazer a última fatoração. Tá? Encontrar as raízes dessa equação aqui para fazer o último processo. Tá? Porque esse polinômio pode ser fatorado. Aí, como é uma equação do segundo grau, a gente vai resolver. Então, vai ficar x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0. Né? Tá? Vamos encontrar aqui o delta. Né? Delta vai ser igual a menos 1 ao quadrado dá 1.
Menos 4 multiplicado por menos 2 dá mais 8, né? Você tem um delta igual a 9. Ok? Vamos encontrar agora os valores de x, né? Então, x vai ser igual a menos b, no caso é menos 1, então vai ficar 1 positivo, né? Mais ou menos a raiz quadrada de 9. Quem é a raiz quadrada de 9? É 3. Sobre 2 multiplicado por a, que dá 2. Certo? E agora vamos encontrar as duas raízes, né? O x1 e o x2. Certo? Então o x1 vai ser 1 mais 3 dividido por 2. E o x2, 1 menos 3 dividido por 2. Ok? Então o que acontece aqui? Nós temos aqui 4 dividido por 2, dá 2. Né? E aqui você vai ter menos 2 dividido por 2, dá menos 1. Então essas são as raízes, né, desse último polinômio aqui, ó. Tá? Que eu vou poder fatorar usando as suas raízes. Então, como é que vai ficar o nosso polinômio todo fatorado? Vai ficar px igual o x menos 1, que multiplica x mais 3, que multiplica. Aqui as raízes vêm com sinal trocado, né? Então, você vai ter aqui x menos 2, que multiplica x mais 1. Olha que legal. Tá? Então, perceba que esse polinômio aqui, ó, todinho, ó, isso aqui vai dar a mesma coisa. Se eu for fazer essa multiplicação aqui todinha, sair multiplicando esses termos, eu vou voltar para isso aqui, ó, tá? Então, fiz a decomposição do polinômio. Fiz um exemplo de um polinômio de grau 3, tá? Fiz um exemplo de um polinômio de grau 4. Mas perceba que ele teve que me dar algumas raízes, né? Para eu poder, aqui nesse grau 3 ele deu o valor de uma raiz, e aqui ele deu o valor de 2. Tá? Se ele me desse, se eu fosse aqui um polinômio do 5º grau, tá? O que aconteceria? Ele teria que dar mais uma raiz e eu teria que fazer mais um procedimento desse aqui. Porque cada vez que eu aplico o Briot-Ruffini, o meu quociente diminui 1 grau. Tá? Então é importante você ir aplicando o procedimento até chegar num polinômio de grau 2, que é aquela equação que você consegue resolver pela fórmula de Bhaskara. Aí a questão que é um processo contínuo, né? Você vai fazendo várias vezes, dependendo do grau do seu polinômio, certo? Então, na aula de hoje, a gente viu como é que a gente faz a decomposição de fatores. Decomposição de polinômios de grau 3 para frente, usando o processo de Briot-Ruffini. Ok? Um abraço a todos, já sabe, né? Hashtag fica em casa aprendendo.